Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Fernando trazendo aqui a aula de número 12, abordando os descritores Saeb e SPAES da matriz de matemática de nono ano. Na aula de hoje, a gente vai estar abordando os seguintes descritores. O Saeb é o D13 e o SPAES é o D67. Sim, resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Só lembrando que na aula a gente vai estar abordando diretamente as áreas do quadrado, do retângulo e do triângulo, que são as formas que mais caem nestas avaliações. Então, vamos para a aula. Galera, como eu havia falado, vamos começar aqui desenhando um quadrado. Vamos fazer aqui também um retângulo, né? A área nada mais é do que eu determinar a quantidade de quadradinhos que vai haver aqui, por exemplo, dentro desse quadrado. Indo contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, vou ter 16. Só lembrando que, se aqui for metro, aqui vai ser em metro e aqui vai ser metro quadrado. Se aqui for em centímetro e aqui for em centímetro, aqui será centímetros ao quadrado. Eu resolvi colocar aqui, mesmo com a malha quadriculada, a medida do lado. 4 vezes 4, vou ter uma área de 16 metros quadrados. Da mesma forma, eu fiz aqui com o retângulo. Ó. Comprimento 8 unidades. Eu tenho de largura 3 unidades. Faço essa multiplicação. 8 vezes 3, 24. Só lembrando que nem sempre as formas geométricas para você calcular a área vai vir assim, malha quadriculada. Elas também podem aparecer assim, sem a malha. Aí você pode dizer, mas professor, você colocou que iria determinar também a área do triângulo. A área do triângulo, a gente vai buscar aqui exemplificar através da área desse retângulo. Quando eu tracei essa diagonal, eu dividi em dois triângulos. Eu vou destacar apenas um deles. Eu tenho dois triângulos de mesma área. Se a área do retângulo completo é 24, se o triângulo em azul é metade, quanto é metade de 24? E a resposta é 12 metros quadrados. Se a área total, se a área completa deste retângulo é 24, e eu entendo que esse triângulo é metade, metade de 24, 12 metros. Então, de uma forma resumida, 4 vezes 4, a resposta será 16. Como é que tu faz para calcular a área de um quadrado? Multiplica lado pelo lado. Eu tenho 8 de comprimento, eu tenho 3 de largura. 8 vezes 3, vou obter uma área de 24. Resumozinho aqui, ó. Área do retângulo. A gente diz que é a base pela altura. Base por altura, lado por lado. O importante de você entender que multiplica as duas dimensões e acabou-se. Comprimento 8, altura ou largura 3, base 8, vezes altura 3, 3 vezes 8 são 24, que é a área do retângulo. Vou pegar isso, vou dividir por 2, 24 dividido para 2, eu vou obter 12 unidades. Fechou? Vamos agora aqui desenrolar alguns itens, ok? Vamos de item número 1. Antes de mais nada, clica no botãozinho aí embaixo, se inscreve no nosso canal, dá aquela força e ativa o sininho, dá aquela curtida para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai estar postando. Fortalece aí, dá aquela força e vamos para o item. Observe na malha quadriculada abaixo o desenho que representa a planta da casa de Fernanda. O lado de cada quadradinho dessa malha equivale a 1 metro. Quanto mede a área da casa de Fernanda? E aí o que eu preciso fazer? Descobrir quantas unidades eu tenho aqui. Então é só eu contar na malha. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 unidades.
tanto aqui em cima quanto embaixo. Descendo, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. A minha largura aqui equivale a 9. Só lembrando que a unidade de medida é em metros. São 9 metros, são 10 metros. Para mim calcular a área, tanto do quadrado como do retângulo, basta eu multiplicar quem? As duas dimensões. 10 metros por 9 metros. Eu vou obter uma área 10 vezes 9, 90 metros quadrados. Simples demais. Nesse caso, minha alternativa fica sendo a letra D. Vamos seguindo aqui de mais questões. Gustavo pretende fazer uma prateleira de madeira com o formato e as medidas que estão representadas na figura abaixo. O marceneiro que ele contratou para fazer essa prateleira cobrou 10 centavos por centímetros quadrados para fazer o serviço. Por quantos reais Gustavo irá pagar para esse marceneiro fazer essa prateleira? Só lembrando que eu tenho que calcular a área desta forma, depois multiplicar por 10 centavos para me saber o preço da mão de obra. Okay? Há algumas estratégias. Eu vou utilizar a seguinte: eu vou decompor esta forma em duas, né? Onde, quando eu faço isso, eu tenho aqui dois retângulos. Retângulo 1, eu tenho aqui em cima o retângulo 2. No meu retângulo 1, eu tenho 150 de comprimento, 30 de largura. Já posso calcular a área, sabendo que eu multiplico as duas dimensões? Sim. 150 vezes 30. O que eu vou obter? 150 vezes 30, nada. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 4.500. 4.500 o quê? Centímetros quadrados. Nunca esqueça que quando você calcula área, você está determinando a região interna, ou seja, o total de quadrados que há aqui no R1. Como é que eu faço para calcular a área do R2? Eu tenho aqui em cima 30 centímetros. Eu preciso de uma outra dimensão. Essa dimensão será se é 100? Não, né? Este 100 é a medida que vai daqui até aqui embaixo. Quando eu delimitei bem aqui, ó, lembram? Para calcular R1, essa medida aqui é 30. 30 o quê? Centímetros. Então é só fazer o desconto aqui, né? Todo é 100, se eu retirar 30, essa minha parte que eu preciso aqui, ó, 70 centímetros. Eu vou multiplicar 30 centímetros por 70 centímetros. A área de meu R2, 3 vezes 7 é 21. Eu vou acrescentar esses dois zeros, fica centímetros quadrados. Minha área total da imagem será 4.500 somados com 2.100. O que eu vou obter aqui? 0, 0, 1, 6, 4 com 2, 6. Eu tenho aqui 6.600 centímetros quadrados. Isso é a minha área total da imagem. Para o marceneiro fazer a prateleira, ele vai cobrar 10 centavos por centímetro quadrado. Eu tenho 6.600, eu vou fazer essa multiplicação para saber o total. Então, eu faço 6.600 multiplicado por 10 centavos. Uma vezes nada é nada, nada. Uma vezes 6, 6. Uma vezes 6 é 6. Só lembrando que no número decimal, eu tenho aqui, ó, uma casa decimal após a vírgula. No resultado da direita para a esquerda, eu considero também uma casa, coloco a vírgula, desconsidero esse zero.
Minha resposta fica sendo R$ 660. Tenho esta alternativa. Tenho a alternativa B de bola. Vamos para a próxima? A figura abaixo representa o espaço de uma praça com formato triangular, de área igual a 96 metros quadrados. Nesse espaço, a praça está dividida em pequenas regiões triangulares, todas iguais. Na região destacada em azul será plantado um canteiro de flores. A medida da área da praça destinada ao plantio desse canteiro de flores é: minha área total desta praça equivale a 96. Qual é a área de um único triângulo desse? Uma das opções que eu tenho para resolver essa questão é contar quantos triângulos eu tenho. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Eu tenho nesta forma geométrica 16 triângulos. Então eu posso pegar e dividir 96 para 16. Nesse caso, eu vou estar obtendo aqui o quê? A área de cada triângulozinho desse. 96 dividido para 16. Eu vou obter o quê? 6 como resposta. 6 vezes 6 são 36. Vai 3. 6 vezes 1 é 6 e 3, 9. 0. Eu tenho como resposta aqui 6 metros quadrados. Precisamos entender. O que é estes 6 metros quadrados? É a área de cada um desses triângulos. Só que a pergunta, ele quer saber é a área da região em azul. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 triângulos em azul. Se cada triângulo tem uma área de 6 metros quadrados, simplesmente eu vou multiplicar isso por 7. 6 vezes 7, 42 metros quadrados. A alternativa será A. Vamos para a próxima e última. Fernando montou uma loja e irá instalar em sua fachada uma placa com o formato da logomarca dessa loja. Observe na figura abaixo um esboço dessa placa destacada de cinza, com a indicação de algumas de suas dimensões. Eu tenho aqui 3 formas. Eu tenho a forma 1, que é um triângulo de base 12 e altura 3. Eu tenho aqui uma outra forma 2, que é um triângulo de base 12 e de altura 3, ou seja, esses triângulos são iguais. Eu calculo a área de um e multiplico vezes 2. Também tenho aqui no centro um retângulo. Fernando encomendou essa placa de uma empresa que cobra R$ 2 por decímetro quadrado de área dessa placa. Qual é o valor total em reais que Fernando irá pagar a essa empresa por essa placa? Então vamos lá. Vamos calcular aqui a área logo do retângulo. Quais são as duas dimensões que eu tenho para multiplicar? Qual é esse comprimento? 12 decímetros, né? Eu vou multiplicar pela altura. Quanto é a minha altura? Detalhe. Quanto dá essa altura aqui, ó? Então, 3 e 3, 6. O todo é 10. 10 menos 6, 4 unidades. Ou seja, 4 decímetros. A área do meu retângulo será 12 vezes 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 1 é 4. Eu tenho aqui 48 decímetros quadrados. E vamos agora para a área dos triângulos, né? Lembrando que é a mesma forma do retângulo, só que dividido por 2. Eu vou fazer base vezes a altura, que é a forma do retângulo, e vou dividir para 2, né? Então vamos nós. Quanto é a base? Vou fazer aqui do triângulo 1. A base é 12.
A minha altura é 3. Eu vou dividir para 2. Eu posso multiplicar 12 por 3, dividir por 2, ou eu posso fazer o inverso. Dividir logo aqui, depois multiplicar. 12 dividido para 2 é 6. 6 vezes 3, 8. 18 decímetros quadrados. Isso é a área de quem? De um triângulo. Lembra que nós temos dois triângulos com o mesmo formato? Então, eu posso fazer 18 vezes 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1 é 2. Mais 1, 3. 36 centímetros quadrados. Quem é a minha área total? É a área de dois triângulos mais a área do meu retângulo. Quem é a área dos dois triângulos? 36. Quem é a área do meu retângulo? 48. Vai me dar quanto? 36 com 48. 8, 6, 14. Vem um para cá. 84. Vou obter 84 decímetros quadrados. Cada decímetro vai ser cobrado R$2. Qual o preço total? Pego esse valor e multiplico por 2. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 8 é 16. Que reais? R$168. Tem uma alternativa? Alternativa B, bola. Turma, com isso a gente finaliza aqui mais uma aula sobre áreas. Espero que tenha contribuído com vocês. Dá aquela força para a gente. Se inscreve no canal Matematizando, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. Forte abraço e até uma próxima aula.